queridos amigos, paz e alegria aos nossos corações. É com grata satisfação que nós estamos aqui novamente diante de vocês, reconhecidos a bondade do Mestre que nos permite tantas oportunidades para emergirmos nos planos superiores da vida. Agradecemos a Meng pelo convite de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre a casa mental. Trata-se de um dos capítulos do livro No Mundo Maior, que nos chama muita atenção. E vamos fazer alguns comentários para enriquecer o assunto, conforme as nossas possibilidades. Mas vamos nos introduzir observando um pouco um dos mais extraordinários instrumentos que a natureza já produziu para nós, o cérebro humano. Acreditamos que não há outro instrumento biológico tão valioso, tão precioso, tão intrigante e com um poder inestimável como o nosso cérebro. Por isso, reconhecemos que estamos diante de um dos mais extraordinários instrumentos da natureza. Immanuel Kant dizia que mais admirável do que um céu estrelado, faiscante de astros, numa noite sem lua, mais extraordinário do que um céu estrelado, é o cérebro humano. E acreditamos que ele tem razão. Estamos aqui com um conjunto de 86 bilhões de neurônios. Há pouco tempo se falava em torno de 100 bilhões, era uma estimativa, e se dizia que temos tantos neurônios dentro da cabeça quantos são as galáxias do universo. Naquele tempo se estimava também 100 bilhões de galáxias. Hoje o número de galáxias foi aumentando, conforme o homem vasculhava o espaço sideral. Já foi a 200 bilhões, 400 bilhões. Hoje as galáxias talvez estejam somando-se aos trilhões. Mas, enfim, estudos de radioisótopos levaram o homem a concluir por um número bastante aproximado de 86 bilhões de neurônios. Imaginem vocês que cada neurônio emite raminhos chamados dendritos que se comunicam com outros neurônios. E às vezes cada neurônio emite milhares de dendritos que vão se comunicar a milhares de outros neurônios, criando uma rede neuronal inimaginável. Dizem que nós temos mais interconexões dentro do nosso cérebro do que todas as interconexões existentes no planeta entre os seres humanos. Me parece que são 8 bilhões já, né? 8 bilhões. 8 bilhões de seres humanos, praticamente hoje, podemos comunicar com qualquer outro ser humano. E são são interconexões incontáveis no nosso planeta. Mas dentro do cérebro, nos nossos bilhões, 86 bilhões de neurônios, temos mais neurônios do que a população humana da Terra. Então temos uma capacidade inimaginável de interconexões. E é curioso, como que esses pequenos seres, essas célulazinhas especializadas, chamadas de neurônios, como que elas nos permitem a mágica do pensamento. Aqui temos um retrato de um cérebro de um macaco. Ele foi fotografado numa fotografia especial capaz de captar correntes elétricas, enquanto o macaco desempenhava alguma atividade.
foi possível essa extraordinária fotografia mostrando neurônios iluminados por energia elétrica e emitindo impulsos elétricos que percorrem os seus detritos e os seus axônios, que são os detritos mais calibrosos do neurônio que vão formar os nervos. Então, nós temos verdadeiramente uma placa de componentes eletrônicos dentro do nosso cérebro. O nosso cérebro é, portanto, um instrumento eletrônico. Ele funciona com energia elétrica que nós conseguimos elaborar. Vejam que interessante, né? Temos um órgão dentro de nós que funciona com energia elétrica. Vejam só que interessante. Dizem até mesmo, né, que o nosso cérebro, apesar de ter 2% do nosso peso corporal, pesa em torno de 1,5 kg, ele consome 20% de toda a energia que nós produzimos diariamente. Ou seja, 20% da energia diária que nós produzimos é consumida pelo cérebro. Então, é um órgão extraordinário que consome energia elétrica, junto com o coração também, que consome energia elétrica, mas especialmente o cérebro. Para termos uma ideia da magnitude deste órgão, nós trouxemos para vocês essa informação curiosa. Aqui vocês estão vendo uma imagem ampliada com os neurônios, que são essas protuberâncias. Aqui nós temos 1 milímetro cúbico de cérebro, do tamanho aproximado da metade de um pequenino grão de arroz. Um pequenino grão de arroz do cérebro, da massa cinzenta cerebral. Vejam que interessante. Esse pequeno tamanhozinho do cérebro contém 1,4 milhão de gigabytes de informação. 1,4 milhão de gigabytes. Dá para imaginar o que é isso? É difícil de imaginar. Representa 57 mil neurônios nesse pequenino fragmento do cérebro. Metade de um grão de arroz, nós encontramos 57 mil neurônios. Eles fazem entre si, neste pequenino pedaço, 150 milhões de sinapses, de interconexões entre eles. E este pequenino pedaço é capaz de guardar 280 mil filmes, 1,4 bilhão de PDF, de páginas de PDF, né, de 500 páginas cada um. Dá para imaginar o que é isso? Dá? É muito mais do que um pendrive, né? Nós ainda não temos pendrive dessa magnitude, não, né? Olha só que interessante. 1 milímetro cúbico do cérebro. Então, temos aí, ele representa 20% do peso corporal, mas consome 20% da energia produzida pelo organismo. Pode gerar 23 watts de potência, o suficiente para acender uma lâmpada e transportar informações a uma velocidade de 430 km por hora. O nosso cérebro pode manter uma luz acesa de 23 watts. Bacana, né? No dia que não tiver força em casa, enrosca uma lâmpada no seu cérebro. Ela vai acender. Não é à toa que os desenhos sempre põem uma lâmpadazinha quando nós estamos pensando, uma lâmpadazinha brilhante sobre a nossa cabeça. Não é isso? É algo que nos lembra, né, a atividade elétrica do nosso cérebro. Um órgão impressionante. O cérebro humano continua surpreendendo os cientistas. Mas a ciência insiste em nos informar que o cérebro produz pensamento. O cérebro
produz as nossas emoções, os nossos sentimentos. O cérebro produz, inclusive, a personalidade humana. Será isso verdade? Será que as diversas funções desempenhadas pelo nosso cérebro surgem em determinadas regiões do encéfalo? A ciência diz que sim, ela gerou algo que nós chamamos de localismo. É o hábito de atribuirmos uma função psíquica ou neurológica ou muscular, uma função, a uma região do cérebro e considerarmos que aquela região do cérebro é que produz aquela propriedade. Então, por exemplo, a ciência já nos fala, né, que essa região aqui é a região da fala. Né? Essa região aqui é a região da fala. Se nós lesarmos essa região, nós perdemos a capacidade de falar. Aqui temos a região da audição, a região das emoções e do comportamento, dos movimentos básicos, tato. Nós enxergamos por esta parte posterior do cérebro. Aqui está o núcleo da visão. E a ciência vem afirmando que essas regiões do cérebro é que produzem as nossas emoções. No interior do cérebro, bem no meio aqui, nós temos um sistema límbico muito importante, que é o sistema das emoções e da sensibilidade. E a ciência nos diz, por exemplo, que as pessoas mais sensíveis são mais sensíveis porque têm o sistema límbico mais desenvolvido. E aqueles que são mais grosseiros, mais insensíveis, têm o sistema límbico menos desenvolvido. Será isso verdade? Será que a sensibilidade e as emoções nascem no sistema límbico? Não nos parece isso viável. É justamente o contrário. Pessoas mais sensíveis desenvolvem mais o seu sistema límbico a fim de expressarem a sua sensibilidade. Assim, tornamos mais compreensível. Por exemplo, há pouco tempo, não faz muito tempo, que um dos mais respeitáveis pesquisadores de neurociência, Francis Crick, vocês conhecem Francis Crick, ele, juntamente com Watson, em 1953, eles descobriram a molécula do DNA. Ganharam o Nobel de Medicina pela descoberta e o Francis Crick, então, depois foi um dos fundadores da neurociência molecular. E nos seus estudos, nos seus testes, nas suas pesquisas, eles descobriram duas regiões no cérebro, essas tirazinhas de neurônio que estamos vendo aqui de cada lado. É o chamado claustrum. A ciência não conhece muito bem a função dessa tira de neurônios, de milhões de neurônios, na verdade, né? Ocupando esse espaço em forma dessas duas tiras. Aqui nós temos, então, o claustrum, né? Essas tiras. Descobriu-se que estímulos elétricos dessa região fazem com que a consciência se apague. Então, o ser humano recebe um estímulozinho elétrico nessa região e ele apaga, ele sai do ar completamente. Ao retornar, ele nem se recorda do que se passou. Ele refaz a sua consciência, mas ele não tem recordação do que se passou. Então, Francis Crick fez esta afirmativa. Você, suas alegrias e tristezas, suas memórias e ambições, sua noção de identidade e seu livre-arbítrio nada mais são que a interação de um vasto conjunto de células nervosas. Que feliz afirmativa de um grande cientista entregar a um grupo de neurônios o pensamento humano, a emoção humana, a sensibilidade humana. É uma concepção muito materialista. Nós a comparamos a alguém que, diante de uma televisão, por exemplo, termina por concluir que o som que vem da televisão é produzido nos alto-falantes da televisão. É verdade? É verdade. Mas
o alto-falante da televisão gera todo o som próprio de um programa de televisão? Na verdade, vem de uma placa eletrônica onde ela é naturalmente elaborado os impulsos eletromagnéticos que se convertem em sons. Mas é nesse lugar que é gerado o som? Assim como a imagem é gerada em determinado local do aparelho de televisão? Se esses locais se danificarem, a televisão vai perder o seu som ou a sua imagem. Isso nos autoriza a dizer que são geradas aí? É claro que não. O aparelho de televisão ele recebe impulsos inteligentes e reproduz sons e imagens que ele por si, o aparelho, não é capaz de produzir. Evidentemente que não, é o ser humano que produz as imagens, os sons, os filmes. Assim é o nosso cérebro, que é um verdadeiro computador. O computador não gera nada do que ele nos demonstra, ele reproduz programas que foram elaborados por seres humanos inteligentes. Então, o cérebro, na verdade, ele reproduz a consciência, ele é a tela de recepção dos nossos pensamentos que não são em absoluto gerados no nosso cérebro. Ou seja, o cosmo neuronal nada mais é do que um espelho da alma. Nós não somos uma secreção cerebral. Ai de nós se fôssemos. Por quê? Porque ao deixar de funcionar o nosso cérebro, nós deixaríamos de existir. Mas graças a Deus estamos convencidos de que somos muito mais do que um amontoado de órgãos e somos muito mais do que o nosso muito bem organizado aparelho cerebral. Ele apenas é um espelho onde a nossa alma se manifesta no mundo, capta impressões do mundo e transmite impressões para este mundo. Portanto, cérebro e consciência são duas coisas absolutamente distintas. A consciência sobrepõe-se ao cérebro, ela existe antes do cérebro e ela sobreviverá à destruição do cérebro. Isso é muito evidente para nós espíritas e não nos convém sequer continuarmos, a defender essa ideia, porque ela é muito clara para todos nós. Mas uma vez que nos apresentamos a este instrumento extraordinário que é o nosso cérebro, vamos estudá-lo. São as energias motoras de que se serve nossa mente. E temos aí também sede de uma série de estímulos que nós recebemos do meio. Então, sensação de calor, de frio e uma série de estímulos do meio ambiente que nos chegam. Por exemplo, nós ouvimos e nós falamos nessa região intermediária. Mas temos depois, nessa árvore imaginária, na sua porção mais superior, nós temos os lobos frontais, que representa o cérebro mais desenvolvido, sobretudo na nossa espécie, porque aí reside a imaginação, a capacidade de elaborar pensamentos, e possivelmente aí seja também uma das sedes da nossa consciência. Então nós temos 3 porções no nosso cérebro. Essas 3 porções correspondem a 3 tipos de cérebro que nós encontramos na natureza. Então, o primeiro, o tronco cerebral, que é essa porção aqui. Nós temos o cérebro dos répteis, dos animais mais primitivos da Terra. Eles só possuem essa porção do cérebro. Aqui, então, residem as funções vitais que nos permite viver. É o cérebro inicial. Aqui nós temos o automatismo e funções vitais. Como disse a vocês, controle da respiração, batimentos cardíacos, controle do funcionamento visceral e das glândulas, etc. Então, esse é o cérebro
reptiliano que cuida das funções fundamentais da vida. Depois nós temos uma porção intermediária do cérebro, que é esta aqui, que é o cérebro menos desenvolvido dos mamíferos. Então aqui nós temos o cérebro dos mamíferos, com controle de movimentos, de funções musculares, percepções do meio ambiente, tato, sensibilidade, audição, funções também essenciais à vida do animal. Mas depois nós temos a porção última do cérebro, a copa da árvore, que é o cérebro humano, onde então temos a sede da inteligência. Então temos 3 cérebros em um. Nós estamos penetrando no estudo da casa mental. 3 cérebros em um. No primeiro cérebro, nós temos automatismo, funções vitais. No cérebro intermediário, representado pelo córtex motor, nós temos funções motoras e sensitivas. E nos lobos frontais, nós temos então as atividades superiores do ser humano, inteligência e intuição. Então, assim, André Luiz introduz o estudo da casa mental, apresentando-nos o instrumento encefálico, dividido em 3 regiões distintas: o tronco, a região intermediária e os lobos frontais. Muito bem. Continuemos então com a lição de Calderaro para penetrarmos um pouco mais na essência desses ensinamentos. Vamos ler mais um parágrafo. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. No primeiro situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo, no outro residem o esforço e a vontade. No último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos deste modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós o passado, o presente e o futuro. Eis a síntese do conhecimento que nos compete agora debulharmos um pouco mais com vocês. Então, André Luiz está aqui explicando-nos que, na verdade, as 3 regiões cerebrais correspondem a 3 regiões da mente, no seu global, no seu total. Então, a mente, que vai muito mais do que a mente humana, a mente no seu todo, ela está dividida em 3 regiões. Essas regiões, naturalmente, se interligam, elas não são separadas uma das outras, elas compõem uma unidade, mas elas trabalham como se dividissem em 3 andares, formando assim um castelo de 3 andares. Então nós vamos agora abstrairmos um pouco as nossas concepções, porque a mente que nós vamos falar daqui para frente não é uma mente física. Essas divisões não são lugares, são regiões abstratas, porque são feitas de pensamento. E o pensamento é totalmente abstrato. Então, dentro de nós, ou não sabemos onde, mas compõe o espírito naquilo que podemos chamar a sua consciência no seu todo. Nós podemos identificar 3
andares, 3 departamentos. Então, daqui para frente, nós vamos imaginar que este ambiente que estamos aqui agora, esta sala, é a região intermediária da nossa mente. Embaixo, nós vamos imaginar uma região inferior da nossa mente. E acima, vamos imaginar uma região superior à nossa mente. Então, a casa mental, ela se distribui em 3 regiões, que vamos chamar de consciente, este domínio aqui, neste ambiente que estamos. Vamos chamar de superconsciente, o andar de cima, e subconsciente, o andar de baixo. Portanto, a mente se distribui em 3 instâncias: subconsciente, consciente, superconsciente. A essas 3 regiões correspondem 3 domínios do nosso cérebro: tronco cerebral, córtex motor, córtex da sensibilidade em geral e lobos frontais acima. Bem? Está ficando mais fácil? Embaixo nós temos o porão. Nós temos o depósito de tudo aquilo que nós já aprendemos desde os primórdios da vida até o presente. Então, embaixo é aquilo que já foi transformado em hábito, porque não exige de nós nenhum raciocínio. É aquilo que nós sabemos de cor. É o que fazemos dentro de um automatismo que nos é próprio. Então, são estímulos, são ensinamentos, são lições que de tanto que foram exercitadas e repetidas, elas se transformaram em hábitos automatizados. Então, embaixo mora o automatismo e nós temos o porão, o passado, a residência dos impulsos automáticos, serviços que já foram realizados. Aqui, no andar intermediário, é o andar em que nós estamos elaborando conhecimentos. É aqui que nós fazemos contato. Então, dizem que essa é a parte social da casa mental, porque é aqui que eu vou interagir com o outro, vou receber estímulos do meio e vou também enviar estímulos a esse meio. É aqui que eu estou consciente, é aqui que eu dou ciência de mim mesmo, é aqui que eu digo assim: eu sou, eu sei quem eu sou, meu nome, minha identidade, minha personalidade, tudo que diz respeito a mim. Aqui é o meu consciente, é onde eu estou elaborando o presente. Portanto, se lá embaixo eu tenho o passado, aqui eu tenho o presente. Então, aqui eu estou consolidando conquistas atuais. É o domicílio das conquistas atuais. Estou erguendo qualidades, estou trabalhando o meu ser e adquirindo habilidades, adquirindo conhecimentos. Essas habilidades e esses conhecimentos, daqui a um tempo, vão se automatizar, vão transformar em automatismos e vão ser depositadas embaixo, no porão. Muito bem. Então, no andar superior, eu tenho acenando para mim o que eu vou ser ainda, o que me compete conquistar. Então, em cima mora o ideal, moram as virtudes, os objetivos superiores que me compete atingir. Então, no andar de cima, o superconsciente, ele está acima do consciente, acenando para o consciente novas habilidades, novas propriedades, novas características que ele precisa adquirir. Então, aí mora o ideal, a meta superior a ser alcançada. Portanto, nós temos dentro de nós o futuro, o presente e o passado.
compondo então 3 zonas de consciência, porque tudo isso é a nossa consciência. 3 zonas de consciência. Uma região superior, que é a superconsciência, uma região inferior, que é o subconsciente ou subconsciência, e uma região intermediária, que é o consciente, onde nós temos consciência de nós mesmos. Então, essas são as 3 casas mentais, representando o sóton, a região superior, o superconsciente, o futuro, aquilo que seremos no futuro, o ideal e a meta, o consciente presente, a parte social, onde está o esforço e a vontade, onde eu estou elaborando a construção de mim mesmo, e o porão, onde eu guardo aquilo que já foi aprendido. No porão, então, está o automatismo e o hábito, passado, presente, futuro. Esses são os 3 andares do castelo mental, 3 andares da casa mental. Vamos fixar bem estes 3 andares, porque precisamos compreendê-los um pouco mais. Vamos fixar isso aí que nos importa. O consciente, domínio das conquistas atuais, esforço e vontade, é o presente. É o que me compete realizar no meu dia a dia, consciente. Subconsciente, impulsos automáticos, hábitos, passado. Superconsciente, noções superiores, ideal e meta a ser atingidos, futuro. Tá fácil agora? O ideal mora em cima. Minha elaboração presente está aqui no meu andar. E tudo aquilo que já não me requer esforço está no andar de baixo. Tudo aquilo que eu aprendi está no andar de baixo. Bem? Então, nós podemos fazer um mapa da consciência, mais ou menos assim, em que, a grosso modo, nós vamos dividir a nossa consciência em 2 regiões fundamentais. Uma região consciente e uma região inconsciente. Consciente é aquela que eu estou presente nela. Inconsciente é aquilo tudo que extrapola o consciente. Então, é aquilo que existe em mim que eu não dou conta de saber precisamente que existe em mim. Então, dizem que o nosso inconsciente é ilimitado, é imenso. Nós não conhecemos os seus limites. O nosso inconsciente é vastíssimo. Nós existimos numa pequena porção de nós mesmos, que é o nosso consciente, onde reside o meu eu, onde situamos o ego. É uma pequenina porção da minha totalidade inconcebível. Então, esta é uma divisão sumária que os estudos da psicologia estão acostumados, onde nós situamos um eu superior, um eu que existe na nossa totalidade, nas profundezas do nosso inconsciente, e um eu superficial, que é o eu no qual eu me expresso nessa pequena região do meu ser, que é o meu ego, o meu presente, o meu consciente. Então, nós desenhamos assim, o consciente é o eu sou, onde eu estou dando conta de mim mesmo, o inconsciente, a vasta região ao redor, inacessível e inconcebível. Essa vastíssima região ao redor, que é o inconsciente, nós podemos dividi-la numa parte superior e numa parte inferior. A superior é o superconsciente, a inferior é o subconsciente. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Assim nós compreendemos que tanto a casa superior quanto a casa inferior fazem parte do inconsciente. Então, nós temos 2 tipos de inconsciente em nós. O inconsciente inferior e o inconsciente superior. Estejamos atentos a isso. 2 tipos de inconsciente, de regiões inacessíveis a nós mesmos de forma consciente, né? Não temos consciência.
Temos o inconsciente inferior, que chamamos subconsciente, e o inconsciente superior, que chamamos superconsciente. Tá bem? Olha que extraordinário. Esse conhecimento, ele nos traz informações importantíssimas. Primeiro, nós vamos compreender que se nós trazemos dentro de nós o passado, o presente e o futuro, quer dizer que o edifício da personalidade humana já está pronto dentro de nós. Esse edifício é o edifício da evolução que nós estamos percorrendo. Então, nós podemos imaginar que o caminho que nós estamos percorrendo é um caminho interior, não exterior. E este caminho interior que nós percorremos, ele pode ser comparado a um imenso funil, que na verdade é uma espiral, mas vamos compará-lo a um imenso funil para compreendermos melhor. Então, nós estamos evoluindo como se nós estivéssemos percorrendo um funil que se abre permanentemente. Ele tem um ponto de início e vai se abrindo rumo ao infinito. Nas suas altitudes são inalcançáveis para nós. Então, nós podemos olhar para nós mesmos, dirigindo o nosso olhar para baixo de nós, rumo ao nosso subconsciente, e nós vamos ver esse funil se estreitando cada vez mais, até se fechar no pequeno ponto, que foi o ponto em que iniciamos a nossa evolução. Podemos dirigir o nosso olhar para cima e vamos ver esse funil se abrir cada vez mais rumo ao infinito inalcançável. Estamos dentro deste funil. Este é o funil da evolução. Nós estamos ascendendo por este funil. Estamos percorrendo este funil em um movimento espiralado. Então, aqui está o funil da evolução. É mais ou menos isso. É claro que ele não pode ser desenhado, ele é abstrato, mas é mais ou menos isso. Então, nós iniciamos a nossa existência nesse ponto aqui, em que o espírito simples e ignorante começa a sua vida na matéria. Aqui está ou estão as nossas primeiras encarnações no mundo físico. E como todos os ensinos concordam, nós começamos a nossa vida, este pequeno eu, um eu elementar que dormia no mineral. Um eu elementar preso no átomo, né? O anjo começa por ser átomo, questão 540 do Livro dos Espíritos, né? Então, esse pequeno eu, dentro desse funil da evolução, ele tem um subconsciente que nós ignoramos. Naturalmente, ele tem uma bagagem divina que nós ignoramos o que seja, mas ele vive um estado de consciência que nós chamamos mineral. E ele está dentro deste funil, vivenciando os 3 andares da sua pequena casa mental, onde ele tem um superconsciente que acena para ele, para que ele se transforme de um eu mineral para um eu vegetal. Ele aprenda a alquimia da vida. Ele se transforme num ser mais elaborado, que é um ser vegetal. Então, esse superconsciente, ele irradia o seu chamado para o consciente permanentemente, para que o eu possa ascender e conquistar um patamar superior. Vejam bem que interessante. Quer dizer que nós não caminhamos ao Deus dará, né? Nós somos orientados no nosso processo de crescimento, porque esse edifício evolutivo está pronto dentro de nós. O futuro está sempre acenando para nós como um caminho a ser trilhado. Nós não caminhamos ao léu. Então, o ser elementar sonha no seu superconsciente em se transformar num ser vegetal.
E esta região tanto vai bombardear o pequeno eu elementar que ele ascende. Então este eu evolui e se torna um ser vegetal. Então olha que interessante. O que era superconsciente do mineral torna-se o consciente do vegetal. O que era consciente do mineral torna-se subconsciente do vegetal. Então, o subconsciente do vegetal é o mineral. Claro? E o vegetal, por sua vez, será bombardeado por novos impulsos para que ele evolua e se transforme num animal, dilatando o seu eu e as suas possibilidades, aumentando a sua consciência dentro do funil da evolução. Então, este eu, ele é bombardeado pelo impulso evolutivo para que ele ascenda. O eu vegetal se transforma no eu animal. O que era superconsciente do vegetal transforma-se no consciente do animal. E o que era consciente do vegetal transforma-se no subconsciente do animal. Então, o animal consciente, neste plano, traz no seu subconsciente as conquistas do vegetal e do mineral. Porque ele aprendeu essas lições, ele assimilou todas essas lições. Então, o mineral conhece a vida animal e as estruturas elaboradas pelos minerais, porque ele passou por esses estágios. Então, aqui estamos com o ser animal, no seu consciente, elaborando a sua vida, no seu grande esforço, na sua luta pela sobrevivência, onde ele é experimentado pela vida, passa por toda a sofreguidão do reino animal, mas ele tem um anseio, ele tem um ideal, ele tem um sonho que vem de uma região superior. Que região superior é essa? O mundo hominal, o reino hominal. Então, o pequeno consciente do animal, no seu esforço evolutivo, vai se transformar no eu humano. Nesse instante, o que era superconsciente para o animal transforma-se no consciente hominal. O que era consciente no vegetal, no animal, perdão, o que era consciente transforma-se no subconsciente do hominal. Então, o hominal agora, na sua vida consciente, ele traz no seu subconsciente o mundo animal, as conquistas do vegetal e do mineral. Então, o espírito no estágio hominal, ele traz no porão as conquistas do seu passado. As conquistas do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Nós temos todas essas conquistas em nós. Nós construímos ossos que são verdadeiros minerais graças a essa sabedoria. Nós elaboramos o nosso metabolismo, o nosso funcionamento bioquímico, que ensaiamos e aprendemos do reino vegetal. E temos todas as artimanhas do reino animal, que ainda persistem em nós como instintos. Então, o porão, que é a residência dos instintos, nós trazemos todo o nosso passado. Ele está todo arquivado desde os seus primórdios. É algo extraordinário, que diz para nós que nós não perdemos nenhuma das conquistas do nosso passado. Estão todas arquivadas na indestrutível memória do Espírito. Todas as conquistas do nosso passado. Nós não temos lembrança consciente disso, mas está dentro de nós, tanto que funcionam como automatismos em nós. Todas essas elaborações nos ajudam a nos manter vivos e são lições já muito bem aprendidas, que se transformaram em hábitos e em automatismos e pertencem à região do subconsciente. Então, nessa casa mental em que estamos, a casa hominal, o nosso eu
vive e elabora, interage com o mundo, influencia o mundo e recebe todas as influências do mundo. E ele aprende, ele se exercita. Mas ele tem um superconsciente que lhe convoca a construir em si. Então, todos nós temos na casa mental superior as conquistas do futuro que nos compete conquistar. Aí mora a angelitude e a santidade. O superconsciente humano é o depositório das virtudes que caracterizam um homem santo. Este é nitidamente o nosso futuro. Ele já está pronto dentro de nós, aguardando o nosso esforço ascensional, porque nós vamos ascender para o andar superior. O andar superior, na verdade, não é nem ainda o angelical, é o andar da santidade. O do angelical está mais acima ainda. Eu não quis colocar aqui a santidade para não complicar ainda mais, mas, enfim, dá para entendermos que nós vamos ascendendo pelos degraus da evolução e adquirindo as habilidades de cada andar que nós frequentamos no esforço evolutivo. Então, o nosso superconsciente imediato é a casa mental do santo. E todos nós somos bombardeados por estímulos para que nós nos transformemos em santos. Este é o esforço que a evolução está nos pedindo para realizar, para ascendermos ao superconsciente. Quando chegarmos no superconsciente da santidade, o que acontecerá? O estágio humano se transformará em instinto. Será o nosso subconsciente. O humano se tornará subconsciente. E acima do santo estará outro superconsciente. Aí sim deve ser o angelical. E acima do angelical, naturalmente, o divino. Está claro? Nós acabamos de perpassar o que nós chamamos estratos da consciência. Então, o nosso mundo mental interior está estratificado em camadas. E nós estamos trafegando por essas camadas. Essas camadas se abrem, vão se dilatando à medida que nós subimos, como se for, então, um leque que se abre, um funil que se abre. É o grande funil, a grande espiral da evolução, porque nós estamos dando circunvoluções dentro desta região. Então, é mais ou menos isso que nós podemos considerar. E nós temos um gráfico da dilatação da consciência, em que nós vemos aqui o tempo e aqui a evolução. Então, à medida que a evolução se processa e o tempo se alonga, o consciente vai se dilatando, absorvendo cada vez mais esta região inacessível em torno do consciente, que é o inconsciente, dividido no sub e no superconsciente. Então, nós estamos nos tornando cada vez mais conscientes no inconsciente. E a evolução é tal que nós terminaremos completamente conscientes no inconsciente infinito. Deu para entender o que eu falei? A consciência vai se dilatar tanto que ela vai coincidir com o inconsciente. Então, nós podemos comparar a nossa evolução com um mergulhador nas profundezas do oceano. E esse mergulhador começa lá no mais fundo dos oceanos, na região lotosa dos oceanos. Ele se torna uma pequena fagulha de vida, um ser unicelular, um ser com uma vida provisória e fugaz. Então, ele se parece como alguém que acende um pequeno pauzinho de fósforo em torno da sua existência e pode divisar uma diminuta região ao seu derredor.
Aquela é sua estreita vida, ainda mergulhado no grande inconsciente que é o oceano divino. Mas ele vai ascendendo, ele vai subindo por esse consciente. Então, logo, o seu pequeno pauzinho de fósforo se transforma numa lamparina. Ele, então, consegue absorver uma porção maior do oceano divino que o envolve. Depois, aquela lamparina se converte num lampião e ele dilata mais a sua visão ao seu redor. E depois esse lampião se converte numa pequena lâmpada elétrica e ele consegue dilatar mais a sua visão no grande oceano do inconsciente. Depois ele se transforma num farol, que irradia luz a distâncias maiores. Então agora ele é esse mergulhador, né? Que é capaz de enxergar uma região mais dilatada em torno de si mesmo. Este grande oceano em que nós estamos mergulhados é o oceano divino, no qual nós vivemos e existimos como peixes num aquário. Foi André Luiz que nos falou isso. Então, este oceano é o sustentáculo da vida. É o campo divino que nos sustenta e que nos permite a elaboração da vida. É em meio a esse oceano que nós estamos evoluindo, dilatando a nossa visão ao nosso derredor, transformando regiões desse inconsciente em consciente. Por isso diz a vocês que nós nos tornaremos, com o processo da evolução e ao atingirmos os estágios da divindade, nós iremos absorver este consciente divino na sua totalidade, quando nos tornarmos, como diz o Cristo, um com o Pai. Nós nos fundiremos ao eu divino e nos tornaremos infinitos e eternos. Então, assim funciona a maravilha do processo evolutivo dentro dos 3 andares da casa mental, dos 3 andares da consciência que nos serve a vida. Mas agora estejamos mais inteirados de um aspecto interessante que nós podemos extrapolar deste conhecimento. Lembremos a vocês, já pedimos a vocês para compararmos os andares da casa mental com este edifício em que estamos. Temos aqui o andar do consciente, do nosso presente, temos o andar de baixo, o subconsciente, e o andar de cima, o superconsciente. Então agora nós vamos estabelecer 3 possibilidades para a vida humana, de acordo com o andar da consciência que ele estabelece para a sua vida. Porque nós atingimos um estágio da nossa evolução que nós chamamos de evolução consciente. Nós vamos voltar a isso agora mesmo, onde eu posso trafegar pelas casas mentais de acordo com a minha vontade. Eu posso frequentar uma pequena porção do andar superior, posso me fixar no andar do presente, ou posso eventualmente mergulhar no andar inferior. Porque tem escadas que comunicam esses 3 andares. Bem? Então nós vamos definir 3 tipos humanos, de acordo com o andar da consciência que ele elege para preponderar na sua vida. O indivíduo que vive mais no andar inferior do que no andar do presente é o indivíduo que vive sob os impulsos da animalidade. Este é o homem animal, é o homem do passado, é o homem que vive dos instintos, é o homem animal. Ele representa um tipo humano que todos nós conhecemos. Ele representa o guerreiro, que vive da força de impor-se sobre os demais, de destruir o próximo, de conquistar territórios, de dominar os seus semelhantes, conquistar fêmeas, né? Entre aspas, né? Bem, mas ele vive como um animal, que precisa, então, dominar territórios
e se impor a esses territórios. Então, nós temos o homem animal. No andar do presente, no andar da nossa atualidade, neste andar em que nós estamos elaborando as nossas vidas, nós estamos desenvolvendo uma habilidade muito especial, porque cada estrato do edifício evolutivo pede ao ser o desenvolvimento de uma habilidade especial. Se o andar de baixo, o andar da animalidade, nos pediu para desenvolvermos uma série de habilidades próprias do animal, neste andar que estamos, nós estamos desenvolvendo a inteligência. Este andar é o andar da racionalidade. Então, o indivíduo que se fixa só neste andar são seres que nós chamamos de racionais analíticos. É o homem do presente, é o homem que faz análise, é o homem que quer conhecer tudo, debulhando tudo, vasculhando o mundo ao seu redor, porque ele quer conhecer, ele quer compreender, ele quer entender. Ele quer desenvolver ao máximo a sua razão e a sua capacidade de raciocínio. Este é o homem da atualidade, que nós chamamos, então, de analítico. No andar de cima, nós vamos encontrar um outro ambiente apropriado para o conhecimento, que não é a razão, que nós chamamos de visão intuitiva, visão direta, leitura direta dos fenômenos, é uma interação com o fenômeno que lhe permite conhecer sem a necessidade de análise detalhada de seus componentes. Então, ali nós temos o homem instintivo, o homem que elabora um outro tipo, instintivo não, intuitivo, que elabora uma outra possibilidade de conhecimento que é pertinente à superconsciência, que nós não sabemos ainda o que é. Mas, no momento, nós podemos caracterizar o homem do andar de cima como o homem intuitivo. Aqui, o homem analítico. Embaixo, o homem instintivo ou animal. Portanto, nós temos aqui a inspiração, aqui a razão e embaixo o instinto. O instinto nós já superamos, está tudo no subconsciente. A razão estamos elaborando no momento. E a inspiração estamos desenvolvendo. Então, nós vamos reconhecer 3 tipos humanos na nossa sociedade. O tipo guerreiro, agressivo, dominador, exibidor de forças, capaz de agredir e até mesmo de matar. E no nível que estamos, nós vamos reconhecer o astuto, o esperto, aquele que ludibria o outro, que está sempre em busca de vantagens sobre os demais. Então, aqui nós temos a astúcia. E no andar de cima, nós temos indivíduos interessados em ajudar o próximo, em socorrer o próximo, em ser útil para o próximo. Aí mora o santo. Então, nós temos o guerreiro embaixo, o astuto aqui no meio, o santo em cima. 3 tipos humanos. Meu Deus, o que será isso? É o Schwarzenegger. Meu Deus, o que o Schwarzenegger está fazendo aqui no meu PowerPoint? Você analisa com isso aí? Esse é o exterminador do futuro, não é? Um super-homem que veio do futuro, indestrutível, super poderoso, dotado de uma força extraordinária, de capacidades extraordinárias. Nós colocamos isso aí para demonstrar para vocês que este homem, essa projeção que os ficcionistas fazem do homem do futuro, está totalmente errada. O homem do futuro não é o exterminador superpoderoso que nós conhecemos do cinema. Este é o homem do futuro. O homem do futuro é o homem santo. Isso é muito alentador para nós. Quer dizer, então, que a evolução não haverá de nos transformar em seres destrutivos, poderosos. Não vamos nos transformar em pilotos de naves interestelares capazes de destruir mundos e de dizimar civilizações. Esse não é o futuro.
podemos encontrar nas ficções científicas, Guerra nas Estrelas, mas o homem do futuro não é o homem animalizado, não é o homem guerreiro. Este será extinto. Vejam bem, o homem instintivo, o homem guerreiro será extinto. E a evolução é sábia para fazer extinguir todos os seres que não lhe interessam mais. Então, os seres que se apegam à animalidade, seres humanos que se apegam à animalidade, não atingirão o futuro esperado pela nossa evolução. Jesus nos deu essa certeza ao proferir que os mansos herdarão a terra. Então, o futuro da humanidade está na santidade. Isso é muito alentador para nós. Nós vamos superar as guerras, as destruições, as rivalidades entre os povos. Isso tudo será passado. Porque no futuro, apenas os honestos, os probos, os santos dotados de amor ao semelhante é que vão participar das sociedades do futuro, das humanidades do futuro, e que está próximo, segundo todas as revelações, esse futuro está próximo. Então, o homem do terceiro milênio, o homem espiritualizado do terceiro milênio estará muito distante das guerras das estrelas, do exterminador do futuro, né, projetado aí pelos nossos ficcionistas. Então, nós dizemos que o nosso futuro é isso, né? Eu chamo isso de um plural singular. Todos nós vamos nos transformar em Francisco de Assis. Não é um plural singular, né? Francisco de Assis. Que maravilha, nós vivemos num mundo em que todos são almas franciscanas, genuinamente franciscanas, capazes de darem a vida para o próximo e não tirarem a vida do próximo em benefício próprio. Isso é bastante alentador para nós, porque isso está dentro de nós. Este é o caminho da evolução, é inexorável. Não há outra possibilidade. Ou nós estacionamos ou descemos, mas o caminho da evolução, que é ascender, e no andar de cima, o que tem no andar de cima? Tem o santo. Mas a gente olha assim para cima, sabe? A gente olha assim para cima e desconfia, né? De que as coisas lá em cima não são tão interessantes assim. Nós não conhecemos os prazeres da santidade, conhecemos os prazeres da animalidade. Então a gente costuma resistir um pouco na subida. Mas essas 3 dimensões evolutivas do espírito residem no nosso interior e nos compete elaborá-las. A primeira atitude que nos compete é nós considerarmos quanto nós temos de cada um do tipo humano dentro de nós. Com muita sinceridade, eu vou procurar ver qual a porcentagem do guerreiro que existe em mim. De repente, a gente entra dentro de um carro e vira um lobo, vira um cavalo, né? Vira um leão querendo devorar todo mundo, né? Nós chamamos o homem de baixo para dirigir, o guerreiro, né? E fazemos do nosso automóvel, por vezes, um verdadeiro instrumento de conquistas. Mas é na hora dos embates que nós vamos julgar o que temos de guerreiro dentro de nós. Então vamos lá, vamos ser sinceros, 10%, 30%, 50% de guerreiro eu ainda tenho dentro de mim? Quanto dentro de mim é o astuto? É o homem racional analítico que quer vantagens sempre. Quanto de mim existe dentro? E qual a porcentagem que eu tenho de santo? Do homem realmente que domina a sua instintividade. Todos nós vamos fazer esse julgamento e vamos ver quanto temos de cada um desse tipo humano dentro de nós. Nós vemos que
Por vezes, um predomina sobre o outro. Isso é muito comum nas nossas vidas. Mas nós nos lembramos aqui de um pequeno e interessante relato de um discípulo que, depois de conviver com seu mestre por muito tempo e aprender as mais sábias lições que dizem respeito à moralidade, à ética, e já indo embora, o discípulo se aproxima do mestre e lhe faz uma pergunta capital. Ele diz assim: mestre, eu sei que eu tenho dentro de mim um lobo e uma ovelha. E por vezes o lobo me domina. Como eu faço, mestre, para fazer com que este animal que ainda reside dentro de mim não prepondere sobre todos os ideais que eu aprendi? E o mestre foi muito sincero e muito objetivo, dizendo assim para o seu mestre: filho, aquele animal que você alimentar, este se tornará mais forte. Então, se você alimentar o lobo irá dominar. Mas se você não alimentar o lobo, ele se extinguirá, morrerá na inanição. Então, nós não podemos alimentar a nossa animalidade, a nossa instintividade, para que ela não se fortaleça e não nos domine. Basta não alimentá-la. Isso é da competência da nossa vontade. E se eu quero ser, de fato, um elemento mais elaborado e preparado para o futuro, que é a espiritualidade superior, eu tenho que alimentar em mim a espiritualidade superior. Eu tenho que fazer exercícios diários de elevação para que eu possa, então, tornar mais vigorosa a ovelha em mim e minguar o lobo. Então, amigos, esses ensinamentos são fantásticos e nós podemos extrapolá-lo do capítulo A Casa Mental de André Luiz, com as suas 3 regiões: o futuro, que é o ideal e as metas a serem atingidas; o presente, que é o nosso esforço, a nossa vontade; e o passado, que é o nosso automatismo e os hábitos. Nós temos aqui, né, na psicologia freudiana, o id, o ego e o superego, né? Essas regiões, na verdade, elas existem em conflito. Elas não estão apaziguadas dentro de nós. Nós estamos sempre em conflito. Se eu vou para baixo ou se eu vou para cima, é o que chamamos crise de crescimento. Todos nós vivenciamos essa crise de crescimento. Por vezes queremos ir para baixo, mas a nossa consciência nos cobra para que nós não nos transformemos no homem animal, e gera um certo conflito dentro de nós. Então nós funcionamos assim. Eu sou uma espécie de nuvenzinha flutuante aqui dentro dessa sala, onde está o meu eu, meu ego. E essa nuvenzinha, ela pode se aproximar do andar de baixo ou se aproximar do andar de cima. Depende dos meus interesses, depende da minha vontade. Eu olho para baixo e falo assim: nossa, lá tem orgia, lá tem sexo, lá tem luta, lá tem uma barbaridade toda que me atrai. Eu ainda gosto disso. Então a gente chega em casa e vai lá para o Netflix, você vai selecionar os filmes que tem muita matança, muito sangue, muita agressão, muita barbárie, e você se delicia com aquilo. Você está alimentando o lobo. Você está fazendo a nuvem do eu, né? O seu eu abaixar nos seus vios interesses. Você está alimentando o seu passado. Isso é impróprio para nós. Então, nós não... Parece muito inocente, né? Eu chegar e assistir um filme sangrento, de uma barbárie intensa. Parece muito inocente, mas não. Isso alimenta o meu psiquismo e acaba depois excitando a animalidade que está no porão da minha consciência. Então, com mais facilidade, o lobo virá à tona, porque ele foi excitado pelos meus deleites, pelos meus anseios. Então, o nosso esforço é de aproximarmos-nos o máximo possível do andar superior.
ainda que desconfiemos dos prazeres da santidade. Porque a gente costuma pensar assim, esse negócio de ser santo é uma baboseira danada, né? O que o anjo faz? Fica chupando uvinha, tocando harpa, né? Deitado, ouvindo as harpas, chupando uvas. O que será que o anjo faz, né? A gente acha que não nos convém esses prazeres, porque nós desconhecemos. Mas estejamos cientes de que a vida é extremamente generosa. Ela fornece prazeres para o ser em todos os estágios em que ele se encontra. Existe prazer na animalidade, claro. O animal tem prazer em procriar, os prazeres da conquista, os prazeres da satisfação do estômago, da fome, da sobrevivência. São prazeres que nós chamamos de subdiafragmáticos. São prazeres que estão abaixo do nosso diafragma, os prazeres do estômago e os prazeres dos centros genésicos, os prazeres da sexualidade. São os prazeres fundamentais da vida. Eles têm os seus sabores, mas eles também enchem a alma de tédio, porque a vida não é simplesmente a satisfação desses prazeres. E no andar em que estamos, no andar da racionalidade, do conhecimento, nós temos os prazeres da intelectualidade. Gostamos de conhecer, de aprender, de elaborar conhecimentos, de concluir, raciocinar, isso tudo é prazeroso para nós. Então nós temos prazer em degustar um livro, em aprender, em frequentar cursos. Isso tudo nos dá o prazer psíquico da intelectualidade, mas também não é tudo que nós precisamos. Os prazeres da santidade ainda não são desconhecidos, mas são prazeres favorecidos pelo amor, que devem ser os maiores deleites da alma. Mas o único caminho possível é subir. Não há outra possibilidade. Nós temos que conquistar a santidade se queremos ir a algum lugar neste universo de Deus. Não há outra possibilidade, porque embaixo existe, além dos prazeres da animalidade, existe o choro e o ranger de dente. Existem as trevas espirituais que nos prendem, nos cerceiam, nos constrangem e nos provocam sofrimentos incoercíveis, inimagináveis. Então, descer é muito doloroso para a alma. Nós não podemos mais viver como seres animais, como todos nós não temos desejo algum de vivermos numa floresta, evidentemente, né, dotados apenas da capacidade de fuga e de luta para sobrevivência. Ninguém deseja isso mais, enfrentar feras, ser devorado ou ter que devorar para sobreviver. Ninguém quer mais viver como o animal. Então, o único caminho é a ascensão. E isso pressupõe transformarmos as virtudes em hábito. Então, o esforço da evolução é nós pegarmos o que está acima na casa mental superior, que são as virtudes da santidade, como, por exemplo, o amor ao semelhante, o perdão, a tolerância, a paciência, a simplicidade, etc., etc. Todas essas virtudes, nós ainda as realizamos com muito esforço. Mas o trabalho da evolução consiste em pegar essas virtudes e transformar em hábitos. Então, agora, o perdão ainda nos pesa. O amor ao semelhante ainda é muito difícil para ser executado. Mas vai chegar um dia que isso será instintivo dentro de mim. Eu estarei, então, na casa superior. Eu estarei pronto para me tornar um santo, quando essas virtudes, o amor evangélico, se transformar numa virtude dentro de mim. Esse é o esforço da evolução. Então, o nosso compromisso evolutivo é renúncia ao guerreiro, renunciar ao passado, reforma moral urgente e necessária ao homem astuto do presente que se interessa apenas por lucros e ganhos ilícitos. Este é o homem do presente. Ele está aí com a mala de dinheiro, né? Nós temos que fazer uma reforma moral e aprendermos
que este ser é inadequado à vida, ele também será extinto. O ser que há de sobreviver em nós é o santo, que requer então a evangelização. Esse é o nosso compromisso evolutivo e é urgente evangelizarmos-nos. Portanto, nós estamos no estágio da evolução em que agora nós podemos fazer escolhas. Quando éramos animais ou outros seres ainda mais inferiores, nós éramos carreados pela evolução, porque a lei divina nos dava a mão e nos erguia pelos caminhos umbrosos da vida, nos retirando do lodo, nos retirando dos estágios inferiores, da selvageria, da barbárie. Nós fomos carreados até nos transformarmos em seres conscientes no reino hominal em que nós estamos. Mas agora nós estamos dotados de uma grande parcela de livre-arbítrio. Ainda vivemos dentro de certo determinismo da lei, mas a lei já tolera com que façamos escolhas. Então nós percorremos agora, e estamos saindo da adolescência do espírito, nós percorremos agora uma evolução consciente, porque antes a evolução era inconsciente, conduzido pelas ferramentas próprias do progresso. Agora não, agora eu posso escolher. Eu quero ir para cima, eu quero ficar onde estou, ou eu quero descer. Então, estamos já perfeitamente convencidos de que a única possibilidade para a nossa futura felicidade é ascender com uma casa mental superior. Portanto, nós temos que percorrer esses passos daqui para frente, orientar os nossos desejos dentro de uma proposta evangélica, sufocar o passado, antecipar o futuro que está selando dentro de nós, buscar pelos bens imperecíveis e não pelos valores provisórios da vida, avançar no... Perdão, gente. Opa, volta aí para mim. Está lá no último. Ousar ir adiante, ainda que desconfiemos das alegrias da santidade, né? Buscarmos, então, a capacidade de criar dentro de nós e não simplesmente de elaborar a razão e entendimento, né? Enfim, construirmos no espírito os valores imponderáveis do espírito daqui para frente. Então, esse é o caminho que nos compete traçar daqui para frente. Mas, de novo, ele está muito claro para todos nós, né? Que já adentramos os estudos da doutrina espírita. Esse caminho já está acenado por todas as obras que nos alcançaram até então, né? Desde o Evangelho de Jesus, desde os ensinamentos de grandes filósofos, como Sócrates, Platão e outros mais, que já nos acenavam com essa proposta. Então, ela é muito antiga, nós não podemos ignorá-la mais, porque elas nos chegam por todos os cantos, por todas as vias, e temos que ir adiante se queremos ser felizes, se queremos crescer como convém e se queremos construir a angelitude dentro de nós. Bem, estamos assim encerrando o nosso estudo da casa mental. Vejam que nós podemos extrair lições bastante interessantes desse ensinamento que está no 3º capítulo do livro do Mundo Maior, de André Luiz, que nos ensina, então, a estratificação da nossa casa mental em 3 andares, e nós extrapolamos um pouco mais. Mas vocês podem, naturalmente, agregarem novas informações desse pequeno estudo que fizemos, e aqui está a nossa biografia recomendada, né? No Mundo Maior, que é a base do nosso estudo. Temos também o Roberto Assaglioli, Dr. Roberto Saglioli, que é um psicólogo italiano, e ele escreveu um livro muito interessante chamado Psicossíntese, onde ele, na sua proposta de uma psicologia transpessoal, ele faz esse estudo das 3 casas mentais. E recomendamos para vocês também o livro Princípios de uma Nova Ética, de Pietro Baldi, que é uma obra embasada essencialmente nessa compreensão
das 3 casas mentais: subconsciente, consciente e superconsciente. Então, encerramos assim o nosso estudo da noite de hoje, desejando a todos nós muita paz, muita alegria. Agradecemos pela oportunidade que nos foi dada, agradecemos a Deus, agradecemos a Meng, que nos convidou, e que permaneça em nosso coração esse convite de transformarmos-nos todos, de guerreiro que somos, de homens astutos e desonestos, que infelizmente ainda faz parte de nós, em seres substancialmente honestos, praticantes da real honestidade, proporcionando-nos depois transformarmos-nos em seres verdadeiramente amorosos e assim alcançarmos a felicidade que todos almejamos. Muita paz, muita alegria para todos nós.